Olha, gente, calendário eleitoral. Atenção, amanhã começa um período importante. As principais restrições que estão previstas no calendário eleitoral, né, para impedir o uso da máquina pública, por exemplo, a favor de candidatos nas eleições municipais de outubro, já começam no dia 6 de julho. Data importante, marco importante, tá? O advogado eleitoralista Emanuel Fonseca falou a respeito desse assunto, explica para nós, para o eleitor, para o cidadão, para o pré-candidato, como é que essas restrições a partir do dia 6 de julho. A partir dessa data, os agentes públicos, por exemplo, não vão poder mais contratar e nem demitir servidores, não vão poder mais fazer reajustes de salários, não vão poder mais também fazer programas de assistência sociais que não estejam em execução desde os anos anteriores, por exemplo, conceder benefícios, conceder bens a pessoas carentes, tudo isso há essa restrição a partir desta data do dia 6. E também os pré-candidatos, eles não vão poder mais participar da inauguração de obras públicas e não vão poder fazer shows artísticos para essas inaugurações. Essa restrição, ela também entra não apenas para os pré-candidatos, mas aqueles gestores que eventualmente também apoiam o candidato. Nessa restrição, há também a proibição de envio de recursos, por exemplo, do governo federal, do governo estadual, para os municípios. Esse envio de recursos, através de convênios, eles também têm essa limitação temporal do dia 6 de julho. Então, os convênios que eventualmente tenham sido assinados antes e que a obra já tenha iniciado, eles vão poder continuar. Mas quando essa obra não se iniciou, esses convênios eles não poderão ser continuados. A proibição quanto ao concurso público é apenas a nomeação de servidores que o concurso não tenha sido ainda homologado a partir desse dia 6. Então, se o concurso público já tiver, por exemplo, sido homologado em data anterior, é possível a nomeação desse servidor público. Caso isso não ocorra, é necessário aguardar o fim da eleição para que haja a nomeação. Mas é possível, por exemplo, que o município faça a realização de concurso público nesse período, não tem nenhum problema. A restrição é a nomeação em concurso que não tenha sido homologado antes do dia 6. Ou seja, concursos que passaram, que cumpriram todos os seus prazos e tudo mais, inclusive a homologação, podem, por exemplo, estão dentro do prazo do dia 6. Aqueles que serão realizados a partir de agora, pode ser feito o concurso, mas não pode ser feita a nomeação. Verdade. Está restrito. Claro. E chama atenção também, além das inaugurações, né, que é uma coisa que a gente já sabe, essa questão dos convênios. Então, por exemplo, recursos da União, recursos do Estado não podem ser repassados para os municípios, claro, dependendo do que se trata, porque certamente a FPM continua sendo passado. SUS, Fundeb, quer dizer, as coisas não vão parar. Não vão parar, não, claro. Não vão parar, não vai ter nada, então, que congela, não pode ser assim, né? Aquelas transferências, né, Joelson, sabe? As transferências obrigatórias, essas seguem normalmente. O que não pode, às vezes você, não, vou mandar aqui uma verba aí, o prefeito amigo meu, olha aí, vamos aí, deu uma engessada, deu uma acelerada na campanha, para fazer quantos metros de calçamento agora. Pô, aí não pode, aí já vejo. Então tá aí, restrição. É dado. Além das inaugurações festivas. Essa aí então não pode nem menção. Às vezes você está lá, o prefeito não foi, pré-candidato à reeleição, né, sabe? O prefeito não foi para a inauguração, mas botou a claque dele toda lá, fazendo discurso, prefeito tal, que esse é o grande empreendedor tal. É crime do mesmo jeito. Tipo Dorico Paraguaçu, não pode. Você sabe, a restrição é normal no calendário eleitoral, todo mundo tem que estar informado. Tudo que desequilibre, né, possa desequilibrar o pleito, tem que ter atenção, é claro, da justiça eleitoral, porque de fato contamina, né, o próprio processo democrático. Isso já deu até cassação. A escolha do eleitor, né, ela tem que ser soberana e todos os jogadores, os participantes desse jogo democrático, eles têm que estar em condição igual. A gente sabe que é difícil, né? A própria ciência política pontua que há uma prevalência daqueles que estão buscando a reeleição, exceto em cenários adversos, a gente já viu isso, mas tendo uma boa aprovação natural por conta da própria máquina, da estrutura, de ter um volume maior de pessoas na rua, é isso. Então, por isso que é preciso tentar equilibrar esse pleito, né? E aí tudo passa pelos recursos também, né? Então, uma sexta-feira que promete, com agitações aí nesses municípios, né? Porque é o último dia. Tente marcar uma conversa com o prefeito de Teresina, por exemplo. Você não consegue. Acho que até meia-noite ele vai estar lá inaugurando obras. E a bancada federal, está todo mundo viajando. Todo mundo viajando. Todo mundo viajando. Aí inaugurando obras, fazendo as coisas.
porque a partir de amanhã tudo para, né? fechado. Engarrafamento de avião, soube, não sei. Espaço aéreo lotado, Espaço aéreo congestionado. O advogado ainda tirou dúvidas também sobre o que acontece caso pré-candidatos ou os partidos em si não cumpram alguma das vedações impostas por lei. O advogado deixa claro também que a população pode ajudar nessa fiscalização. A população, aliás, é parte importante nesse processo de fiscalização. Vamos ver. A lei das eleições, que é a Lei 9.504, ela prevê as representações por conduta vedada e prevê também a possibilidade de aplicação de multa, de suspensão da conduta ilícita e também da aplicação de multa e cassação do registro desses candidatos. Então, as multas elas vão desde 5 mil até o valor, por exemplo, de uma propaganda institucional, que pode chegar a um valor ilimitado. Então, são multas que são altas e o candidato que for, eventualmente, tiver o seu registro cassado, ele também fica inelegível pelo prazo de 8 anos a contar da data da eleição. Disso, os partidos, eles têm esse poder de fiscalizar uns aos outros e fiscalizar a campanha eleitoral, e isso acontece com bastante frequência. Mas o Ministério Público também eleitoral, ele possui esse papel de fiscal do processo eleitoral, de fiscal da lei, e também o cidadão, existem vários canais que eles podem fazer essas denúncias, tanto para o Ministério Público, como também diretamente para a Justiça Eleitoral, que certamente irá apurar e investigar as condutas ilícitas praticadas por esses pré-candidatos e também pelos gestores públicos. O Ministério Público Eleitoral, né, que atua nos municípios, né, nas comarcas, também vai ter um trabalho e tanto nesse período, hein, Anivaldo Barbosa? Com certeza, porque, como a gente sempre tem batido nessa tecla, Joelson, só no Piauí, por exemplo, são 224 eleições. Cada município vai ter lá o Ministério Público atuando, a Justiça atendendo às demandas das provocações que surgirão das disputas municipais. Enfim, dá muito trabalho, mas a Justiça Eleitoral, pelo menos aqui no estado do Piauí, já tem a expertise para conduzir também eleições com essas características. E quanto menor a cidade, Anivaldo? Maior a confusão. Muito bem, Anivaldo Barbosa.